Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Vamos dar uma olhadinha no livro do profeta Ezequiel. Vamos dar uma olhada nos primeiros capítulos. Vamos lendo e comentando estes capítulos. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é melhor ainda, tá bom? Vou estar utilizando uma maneira mais simples de traduzir a Bíblia, tá bom? Então você vai poder acompanhar. Vou estar colocando as datas mais ou menos de acordo com o calendário que nós conhecemos e assim vai facilitar a leitura e o entendimento do texto em seu tempo para o nosso tempo. O presente deles para o nosso presente. Vamos dar uma olhada então, Ezequiel capítulo 1. Vamos ver o versículo de 1 a 3. Em 31 de julho do meu 20º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a mão do Senhor estava sobre ele. Muito bem, minha gente. Então, já dando uma olhada nessa primeira parte do texto, né? Nós enxergamos, então, que a atividade do profeta Ezequiel, então, ela inicia provavelmente no ano de 593 a.C., em pleno exílio da Babilônia, depois da primeira deportação. O rio Quebar, ele é um dos afluentes do rio Eufrates. O Eufrates talvez seja o rio mais importante daquele tempo, juntamente com o rio Nilo. O rio Eufrates, então, ele tem afluentes em toda a Babilônia, e nessa região onde os judeus se fazem presentes, onde os judeus estavam lá exilados, né? O rio Quebar, ele é um dos afluentes do rio Eufrates. É importante notar que a profecia de Javé, a profecia do Senhor, ela não se prende a uma região determinada. Ela se manifesta aonde estejam as pessoas que se relacionam no amor de Deus. Aonde há o ser humano, a palavra de Deus há de manifestar. Vamos dar uma olhada agora nos versículos de 4 a 28. É uma grande visão. Eu vou ler inteiro e vocês vão estar comigo nesta leitura, tá bom? Vamos dar uma olhada com bastante carinho. Quando olhei, eu vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana, porém cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, e seus pés tinham cascos como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres vivos tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado. Cada um se movia para a frente, sem se virar. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas, com um par que tocava as asas dos seres de cada lado, e com outro par cobria o corpo. Deslocavam
em qualquer direção que o espírito indicava e moviam-se para a frente, sem se virar. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou a tochas reluzentes, e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para outro rapidamente, como relâmpagos. Enquanto eu olhava para esses seres, vi 4 rodas que tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um. As rodas brilhavam como se fossem feitas de berilo. As 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Os seres podiam deslocar em qualquer uma das 4 direções, sem se virar enquanto se moviam. Os aros das rodas eram altos e assustadores, cobertos de olhos em todo o redor. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando eles voavam para cima, as rodas também subiam. O espírito dos seres vivos estava nas rodas. Onde quer que o espírito fosse, as rodas e os seres vivos o acompanhavam. Quando os seres se moviam, as rodas também se moviam. Quando os seres paravam, as rodas também paravam. Quando os seres voavam para cima, as rodas também subiam, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Acima deles estendia-se uma superfície como o céu, brilhante como cristal. Abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo se estendiam de modo a tocar asas dos outros, e as outras 2 asas cobriam seu corpo. Quando voavam, o estrondo de suas asas soavam para mim como ondas do mar, quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso, ou como gritos de um grande exército. Quando os seres pararam, abaixaram as asas. Enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono bem alto havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima, a aparência de âmbar reluzente que cintilava como fogo, e da cintura para baixo parecia uma chama ardente que brilhava com esplendor. Estava rodeado por um aro luminoso, com arco-íris que resplandece entre as nuvens, num dia de chuva. Era essa a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Muito bem, minha gente, muito bem. Vimos então os versículos de 4 a 28 do capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel. Esse livro, nessa primeira parte, já destaca a vocação profética de Ezequiel. E esta vocação profética sempre inicia com alguma experiência de Deus profunda e inexprimível. Para exprimir a experiência que levou Ezequiel à missão, ele usa o gênero literário da teofania apocalíptica, isto é um gênero literário que descreve com grandes coisas da natureza, numa linguagem altamente simbólica que é difícil de traduzir e de desenhar. Aquele movimento dos 4 seres vivos, eles são difíceis de desenhar na prática. A aparência dos seres vivos e o jeito que eles tocam as asas uns nos outros também são de difícil desenho. Assim, a linguagem apocalíptica, ela ultrapassa a nossa capacidade de imaginar.
porque ela é símbolo de algo que ultrapassa o entendimento humano, isto é, ela também faz parte da compreensão divina. E ela é representada de maneira tão simbólica e tão alta que, tão difícil de se imaginar por nós, ela indica que, olha, isso aqui é de Deus. E Deus não cabe na cabeça humana. Cada parte desse texto, ele é um grande símbolo que faz com que eu e você entremos num ambiente que não é dominado pelo humano, mas num ambiente que é dominado pelo próprio Deus da vida. Ezequiel, ele consegue, então, com essa linguagem, cumprir o seu papel. Levar a gente a imaginar o que é esta presença de Deus, sem conseguir descrever essa presença de Deus. Porque é assim a situação humana diante da realidade divina. Nós não conseguimos descrever. No entanto, é esse Deus vivo que vai fazer com que nós compreendamos a nossa realidade, que nós compreendamos a nossa realidade. Aqui o importante é perceber que Ezequiel, no exílio, tem a experiência do Deus vivo, presente e pronto para agir. Sim, todo esse movimento dos seres vivos indicam que aquele que está sentado no trono há de agir e há de resgatar o seu povo que sofre. Mas antes disso, infelizmente, Judá tem que arcar com as consequências de suas escolhas. Ao escolher a idolatria e a falta de fraternidade, Israel selou neste presente um destino cruel, a vitória da Babilônia e o exílio, que vai acontecer agora em uma segunda parte. Já foi a primeira, onde Ezequiel e outros foram ao exílio, e agora haverá a destruição de Jerusalém e haverá agora também esse segundo exílio, onde será marcante o sofrimento do povo judeu. Pois bem, todo o aparato dessa visão apocalíptica é um modo de sugerir o mistério da presença de Deus e de sua ação. O trono mostra que Deus é o rei e é o juiz verdadeiro. Ele é o Senhor que governa a história e realiza o julgamento de todos os povos. E a reação humana é de total impotência. Isso é representado pelo profeta Ezequiel quando vê todo esse esplendor e ele se prostra no chão com o rosto por terra, porque ele está diante de todo o poderio divino. Nós não podemos ficar impressionados com o modo pelo qual um profeta descreve sua experiência de Deus. Porque todos nós, eu e você, também somos chamados a ser profetas. E assim também eu e você precisamos realizar a nossa experiência de Deus. E assim, nós não podemos ficar esperando aparições grandiosas para nos sentir impelidos a fazermos a nossa missão por Deus. Veja, gente, a ação de Deus, ela acontece nos acontecimentos da nossa vida, da nossa história, de nosso povo. E esses acontecimentos, circunstâncias, situações, elas exigem de nós discernimento da realidade. E com isso, precisamos nos comprometer com o projeto de Deus. E quanto mais eu consigo me comprometer com o projeto de Deus, mais eu entenderei a sua mensagem, o seu recado, para compreender a minha própria história. Veja, é no discernimento da realidade e no compromisso com o projeto de Deus que nós descobrimos a presença de Deus, sua ação e o seu jeito de ser. Assim, então, contemplando esse primeiro capítulo, nós olhamos todos aqueles seres vivos, né, e dotados de movimentos, dotados de rostos, né? Então, nós temos lá 4 rostos
daqueles seres vivos, e esses 4 rostos são interpretados no livro do profeta Ezequiel, passando pelo profeta Daniel e principalmente no Evangelho de São João. Nós vemos que estes rostos, o rosto humano, o rosto do touro, o rosto do leão e o rosto da águia, representam, para nós os cristãos e cristãs, os 4 evangelhos. Cada evangelho tem estes rostos ou estes animais como seu símbolo a iluminar as nossas vidas, símbolos da palavra de Jesus. As asas indicam a realidade divina. Significam que estes seres eles têm algo diretamente ligado à experiência dos céus. As rodas indicam o grande movimento que Deus realiza com a humanidade para que possamos iniciar um processo de saída do pecado para a graça, de saída da morte para a vida, de saída das trevas para a luz. Os olhos que estão localizados nas rodas representam o conhecimento divino. Esse conhecimento nós não temos, mas teremos na medida em que nos comprometermos com o projeto de Deus. Já todo movimento realizado pelos seres vivos é de difícil compreensão. E isso indica que nós, seres humanos, não entendemos os movimentos realizados por Deus. E por isso, então, por não entendermos esses movimentos revelados por Deus, nós vamos dando cada vez mais passos para que o Senhor se aproxime de nós. Eu não entendo o movimento que Deus faz, mas eu posso me movimentar na direção dele. E na medida em que eu me aproximo de Deus, lembrando que Deus nunca está longe de nós, na medida em que eu e você nos aproximamos de Deus, Deus em contato conosco, ele vai revelando para nós pequenas porções de conhecimento do seu movimento. Mas nós só compreenderemos verdadeiramente o movimento de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele quem é o verdadeiro movimento que nos leva a Deus. Tanto é que, na fé cristã, nos primeiros anos da fé cristã, nós, os cristãos e cristãs, fomos chamados de o caminho. Sim, a igreja, a fé cristã, ela era chamada de o caminho, o que indica movimento. Como o povo de Deus que caminhou no deserto junto com Deus da vida, hoje nós caminhamos junto com Jesus a caminho da terra prometida, isto é, o reinar de Deus. Então, nesse primeiro capítulo, nós encontramos esses símbolos que têm a ver com essa realidade divina e com a vocação do profeta. No próximo vídeo, vamos dar uma olhada no capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel. E claro, no terceiro vídeo, o capítulo 3, e assim nós concluiremos esta primeira parte sobre a vocação do profeta Ezequiel, para depois darmos continuidade às outras partes do texto a partir do capítulo 4. Um grande abraço para você, meu irmão, um grande abraço para você, minha irmã. Paz e bem.